os necessários recursos de espírito a fim de restaurar a obra da união. Tribulações em família se destacam aqui e ali com ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio. Se quiseres, consegues personalizar a presença do amor. Há quem vibre favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação ao planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo em que nos achamos emanados, com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para essa tarefa sublime que o Senhor nos concede nesse momento. Usa de nós segundo lhe aprouver. Que nós estejamos, Senhor, atentos a tudo aquilo que será falado na noite de hoje, para o melhor aproveitamento de nossos espíritos imortais. Abençoa o nosso Cláudio, que nos trará o estudo do Teu Livro dos Espíritos na noite de hoje. Abençoa a nossa Tayana, que nos trará o estudo do Evangelho. Enfim, Senhor, abençoa todos nós, para que possamos estar ligados a Ti, fazendo acima de tudo a vontade de nosso Pai. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos dar início aos estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, o tema de hoje é o materialismo, né? A gente teve na semana passada a alma, né? Tiveram várias questões. Já sobre materialismo são duas questões. Eu vou ler a primeira, a segunda e depois vem o comentário de Allan Kardec. Por que é que os anatomistas e fisiologistas em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são os que tanta frequentes são levados ao materialismo? A fisiologia se refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que se julgam saber tudo o que não admitem, haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Na lição 148, tem uma nova pergunta. Não é de se lastimar que os materialismos sejam uma consequência dos estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então, o conhecimento seria perigoso? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão que lhe de ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles queriam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, são materialistas porque não têm como encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora da salvação,
e que a ela se agarrarão pressumorosamente. Depois tem todo um comentário de Allan Kardec que é bem extenso, né? E aí ele vai discursar sobre essas perguntas, né? Foi ele que fez as perguntas, então ele está perguntando sobre o materialismo. A gente tem que, se a gente for falar mais detidamente desse tema, a gente tem que entender algumas pontuações do planeta, né? Então, a Terra era um planeta primitivo, né? Lá nos primórdios dela, com uma raça, né? Uma espécie humana com um pensamento muito embotado, né? Mais parecido com hominídeo, né? Antes, né? O Australopithecus. Então, a gente tinha essa condição humana, que já era uma espécie um pouco mais avançada do que os animais em termos de inteligência, mas não tão avançada assim. E aí, no livro de Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, ele descreve o ponto de virada entre o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações. Nessa época, a humanidade já tinha evoluído, tinha uma coisa aqui na Terra chamada raça adâmica, remontando aquelas condições bíblicas. Então, eram seres humanos com mais um nível de tecnologia e tudo mais. E a Terra recebeu de um planeta na constelação numa estrela da constelação do Cocheiro, e essa estrela chamada de Capela, por nós. Recebeu os espíritos que vieram até esse nosso planeta. Por que eles vieram? Porque o planeta deles naquela época estava passando muito perto dessa época que a gente está passando agora. Então ele estava saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E os espíritos que ainda eram rebeldes à lei de Deus foram direcionados para o nosso planeta. Então eles foram tracionados para cá. Quem eles eram? Eles eram os romanos, os judeus, os egípcios, né? Astecas, maias, e aí todos aquele... É como se a humanidade viesse num patamar de tecnologia e, de repente, acelerasse. Muito rápido, né? Então, esse patamar novo, né, que é alcançado, né, ele é um patamar que até para os historiadores é um patamar estranho, que parece que as coisas vinham meio morosas e, de repente, pirâmide e aqueduto, né? E não é uma pirâmide só não, tá? Tem as pirâmides egípcias, mas tem pirâmides gigantescas na Indochina, na parte maia e asteca. Então, assim, a gente está falando de mega construções, assim, gigantescas, né? Que não eram vistas antes desse patamar. A gente está falando algo em torno de 7, 8 mil anos. Vendo algumas coisas aí, né? Alguns programas no Netflix, documentário e tal, existem alguns que defendem que havia pirâmides e construções elaboradas, que eram construídas com, mantendo solstícios de inverno, solstícios de verão, com pedras gigantescas, não só Stonehenge na Inglaterra, mas em outros lugares, ainda mais tempo antes, 15 mil anos. Né? Eles falam de civilizações pré-dilúvio, seria uma coisa assim, mais ou menos isso. Mas é uma condição histórica ainda controversa, né? A certeza que a gente tem é mais dessa próxima dos egípcios e tal. De qualquer jeito, nessa época se cria a escrita, né? Você tem milhões e milhões de pergaminhos no Egito, né? Então você percebe que há um avolumamento da inteligência. Porém, apesar da gente ver essa condição de inteligência aumentando, o materialismo ainda se continua presente de forma extremamente arraigada. Então a gente vê que a população ela é inteligente, mas robô corta a mão, se fizer uma coisa errada o cara é decapitado, né? Mudou o monarca, todo mundo que era da outra monarquia morre, né? Então a gente ainda está nesse conturbado, quer dizer, uma civilização que estava num ponto que a gente estava, romana, por exemplo, volta e faz os grandes circos.
ou seja, sacrificava escravos para os leões por diversão. Então você vê quanto era uma condição ainda arraigada de querer isso, né? E aí eu vou trazendo para os dias de hoje, eu trago para mim também, tá? Aí hoje não tem mais o circo romano, né? Mas qual o tipo de filme que dá mais ibope? É um filme que fala do bem, da superação? É esse que ganha o Oscar? Não, é Resgate do Soldado Ryan, né? Essas coisas, né? Gladiador, né? Vem da época. Sanguinolentos, gente perdendo a cabeça, confusão, gente morrendo. Não que isso não tenha acontecido, e não que não possa ser retratado em termos de arte, né, cinematográfica. Não é isso. Até que daqui a um tempo a gente vai esquecer, a Terra nunca mais vai se lembrar dessas coisas e tal, tudo bem. Mas não é o problema disso ser retratado. É o problema de quanto as pessoas gostam desse tipo de filme. Ainda. Então você observa que assim, aquela condição lá atrás, que a gente carregava de Roma, carregava dessas coisas, ainda permanece. E aí você vê que o materialismo ele é uma coisa que está impregnada na gente. Porque você fala assim, Cláudio, mas isso não tem a ver com materialismo, isso é uma maldade. Não, realmente é. Mas, quando você olha assim, o fenômeno em si, se distanciando um pouco da questão sanguinolenta, do evento, você observa que o cara que estava matando ali, ele não tinha uma lei de causa e efeito na cabeça. Para ele, aquela vida era a que estava vivendo. Então, eu sou romano, sou cidadão romano, tenho direito a ser cidadão romano, e vou usufruir dessa vida da melhor maneira que eu achar. E eles tinham uma visão do pós-vida, né? Tinha aquelas coisas, né, de botar moeda no olho, para o barqueiro, lá na Constituição do Egito, e assim por diante. Mas não tinha essa condição espiritualizada. Então, eu fiz, está tudo bem. E a gente vai encabalhotando nisso, né? Vou dizer mais da história europeia, né? Aí depois, com a queda do Império Romano, a dissensão também do Império Egípcio, né? Mesopotâmia também cai, e a gente entra na Idade Média. Na Idade Média você tinha uma religião vigente, que era a religião católica, romana, né? Teve uma dissensão entre Constantinopla, Oriente e Ocidente, mas durante 1000 anos era essa a distinção. Mas você tinha um Deus que cobrava muito, missas feitas em latim, com o evangelho em latim, ninguém entendia, poucos sabiam ler, pouquíssimos sabiam ler, escrever muito menos, né? Então a Bíblia era copiada nos conventos e algumas adulterações aconteceram em alguns concílios, mas a coisa foi indo e não se distanciava, era a mesma vida da vida. Então o cara que era muito rico não tinha que se importar com a morte, porque ele podia comprar um lugar no céu, porque a igreja vendia, em terra, em uma série de condições. O cara que era pobre não entendia nem o que era religião, até Francisco de Assis. Antes dele, pouquíssimos conseguiram trazer isso para a população geral. E vivesse uma vida o que dava para viver, de quem estava abaixo da riqueza. Quando você vai chegando mais para o século XVIII, século XVII, né, o feudalismo vai caindo em fragmentação, você começa a formar os estados, né? Então forma a França, forma a Espanha, por último quase forma a Itália. A Itália acho que se formou em 1900 e tanto, tinha 3 cidades-estado, mas você vai formando isso. Quando você forma isso dá condições espirituais de ter mais impressões, e aí começa uma época chamada Iluminismo, que literalmente tem essa ideia, né? A Idade das Luzes. E aí eles retomam grande parte daquela conquista intelectual de Roma e Grécia. Então eles pegam os grandes sábios, Sócrates, Platão, Aristóteles, e vão trazendo para esse momento atual. Começam a se formar as primeiras universidades, e eu estou falando de universidade como conhecimento, mesmo lugares de distribuição de conhecimento. A Bíblia é traduzida pela Reforma Protestante,
né? Então não mais em latim, mas agora nos idiomas, né? E você começa a ter uma grande revolução. Mas o que acontece nesse momento? Tem o nascimento do Espiritismo. Pouco depois disso tudo vai acontecer o nascimento do Espiritismo. Mas a ciência também evoluiu muito. E aí é nesse ponto que Kardec fala no livro. Porque os fisiologistas eram os grandes médicos da época. Porque antigamente era proibido você cortar um cadáver. Então, além de criminosos, eles eram criminosos entre aspas, mas depois isso conseguiu ser feito com uma certa, na época de Kardec já era mais tranquilo. Eles conheciam o corpo humano, então eles começaram a conhecer. Até 1800, eles não sabiam nem que o sangue fluía por vasos. Era assim, a descrença era total, sabe? A informação muito pouca. Acreditava que o sangue fluía por dentro do músculo. Uma confusão danada. Então, não dava nem para você pensar em curar alguém, né? E muitas das pessoas que tinham algum conhecimento de cura eram mortos por serem bruxos. Então, até esse conhecimento que existia se apagava, né? Então, você começa com o iluminismo. E aí, Allan Kardec está perguntando isso. Esses caras eram os grandes estudiosos da época. Grandes estudiosos. Relatavam. A gente está falando, um fisiologista clássico é Da Vinci. Da Vinci era um fisiologista também, né? Além de tudo que ele fazia, ele pintava, era fisiologista, escrevia e assim por diante. Mas uma das coisas que ele fazia era fisiologia. Então, você imagina, um dos maiores sábios de todos os tempos que a gente já teve pisando na Terra, um espírito extremamente inteligente, se dedicou à fisiologia. Então, era um campo importante. Tem os desenhos dele, né? Os desenhos do útero, de um bebê dentro do útero, uns desenhos super elaborados. Aqueles desenhos da Capela Sistina, mas sobre a fisiologia agora, né? Esse livro dele vale uma nota, né? Acho que está no Louvre e tal. Então, assim, mas por que essas pessoas, e algumas partes dessas pessoas, apesar desse conhecimento todo, eram materialistas? Porque tem uma questão. Quando eu tenho muito conhecimento, é isso que Allan Kardec está falando aqui, que os espíritos respondem a ele. Você não quer ver Deus. Você pode muito. Você não precisa de Deus. Você não precisa. Porque, para que Deus? Você tem todas as respostas. Não preciso me submeter a ninguém. Eu já sei. E isso é muito difícil. Porque, uma vez eu vi... Tudo bem. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre budismo. Eu não sei se era Monja Coen ou se era outra pessoa, então posso não ter sido ela. Mas eu achei interessante ela falando um negócio sobre a verdade. E ela falando, porque o budismo tem muito essa retórica filosófica, né? E ela falando assim, a verdade, ela é sempre a verdade. Se a verdade não é mais a verdade, ela nunca foi. Porque a verdade pura, ela é imutável. Não há o que você faça. Aí ela deu um exemplo. Não importa o que as pessoas falem que a Terra é plana. Se ela for redonda, você pode insistir isso muitos anos. Ela vai continuar sendo redonda e ponto. Porque a verdade é essa. Então ela trazia essa condição. Então, assim, apesar desses espíritos serem materialistas nessa vida, né? É bom destacar isso. Eles continuam sendo filhos de Deus, continuam sendo espíritos reencarnados, ou seja, a alma transitando no planeta, e vão morrer e vão continuar vivos. Isso não tem como tirar. Tem um relato assim no livro Céu e Inferno sobre um espírito extremamente materialista, né, ateu, né? E ele vai explicando por quê e tal, e ele vai por essa linha. Então, a gente tem que entender que esses espíritos, apesar dessa crença materialista, né, a verdade é que não adianta. O materialismo, ele é uma questão infundada. Na época que o espiritismo veio aqui para o Brasil, ele chegou por alguns lugares, mas principalmente pelo Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro abrigava muito das vindas
das novas ideias europeias. E o espiritismo era uma nova ideia europeia. Então ele chegou muito aqui por causa disso. E se fundaram, acho que 3 federações espíritas diferentes. Não era o nome de federações, eram grupos espíritas diferentes. E um dos que conseguiu unir esses grupos foi Bezerra de Menezes. E aí fundou-se a FEB, Federação Espírita Brasileira. Mas tem um relato num livro de Irmão X, agora eu não sei qual é o livro, que eu esqueci de ver, depois eu posso até trazer, mas agora eu não lembro, falando sobre um ateu que vai numa reunião espírita, e aí eles estavam para finalizar a reunião, tinham feito a prece final, e ia todo mundo levantar. E aí o ateu se levanta e fala assim, Bezerra, eu sou ateu, e a gente formou um grupo de ateus, e a gente sabe que essa questão do charlatanismo mediúnico acontece, e que já muitas pessoas foram desmascaradas por nós, assim, mas já a coragem, né? E a gente quer chamar você para um debate. Porque a gente entende que a ideia do espiritismo é uma ideia maléfica para o Brasil. Uma coisa assim, mais... E vocês vêm citando essa questão, até foi falando, né? E eu achei muito estranho, porque eu achei que o Bezerra de Menezes ia falar assim, não vou. Mas era Bezerra de Menezes. Eu falava, não, eu não vou, ponto. Mas era Bezerra de Menezes, não sou eu, né? E aí ele vira para o ateu e fala assim, eu vou. Se você trouxer uma única pessoa aqui que foi consolada pelo materialismo. E aí ele vai, né? Uma pessoa que perdeu um ente querido e voltou a ter esperança. Ou que o materialismo conseguiu trazer esperança para uma perda grande. E aí vai falando, se você trouxer um, eu aceito o seu desafio. Porque isso se fala pouco, né? O materialismo ele não traz nenhuma forma de sustentação espiritual. Ele traz uma momentânea paz interna para o não combate das próprias deficiências. Então, se eu sou ateu e não devo nada a ninguém e essa vida acaba, eu posso seguir com meus vícios, com as minhas dificuldades, que está tudo bem. Mas o vazio só vai aumentando. Esse vazio só vai aumentando. Eu gosto muito de uma fala que tem aqui, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. E aí, é muito do que eu pensei dessa palestra hoje, assim, mundos de expiações e provas. E a primeira frase eu acho fantástica, porque é nas instruções dos Espíritos, né? Aí o Espírito fala, né, para Allan Kardec, ou para quem questionou, o que posso dizer dos mundos de expiações e provas que já não seja de vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. Então, o que eu vou falar para vocês do mundo de expiações e provas se você está no mundo de expiações e provas? Tem felicidade plena? Não. Tem guerra? Tem. Porque a gente já está aqui. A gente já sabe o que é. Então, eu fiquei pensando muito quando fui fazer a palestra, o que falar sobre materialismo que as pessoas não saibam? A gente está inserido no meio deles. A nossa sociedade é montada a partir deles. Né? Por exemplo, você vê, e aí eu vejo como um perigo muito grande, você vê o clipe de influencers brasileiros jovens, o que é? Dinheiro, aquele cigarro eletrônico, né? E dependendo da orientação sexual do influenciador, vai ser o oposto à orientação, com muitas mulheres, ou muitos homens, ou alguma coisa que ele goste. Então, você percebe qual é o arcabouço? Porque quando a gente olha assim, alguém é bem sucedido no mundo, né? A gente pode falar, por exemplo, que eu consideraria, tá? Eu estou falando da minha parte particular e só meu, mas eu considero a Alba uma pessoa extremamente bem sucedida no mundo. Mas ela está passando pela última prova. Olha quanta coisa.
Mas o mundo raramente vai olhar para a alma no estado que ela está hoje e vai falar que ela é uma pessoa bem-sucedida. Na ótica espiritual, eu considero uma pessoa extremamente bem-sucedida. Veio, se propôs, cuidou da casa, fez o que pôde pela casa do caminho, então não sei o quê, agora está no momento dela. Você está entendendo como assim? Você viveu, criou os filhos, está tudo bem, conseguiu se melhorar espiritualmente, conseguiu fazer a sua parte nas obras que te cabem, e agora você está indo, né, já se distanciando do mundo. O mundo não vai ver isso. O que é o bem-sucedido? É o cara que mora no Pica-Pau? Não é. Para o mundo, não é. Aí o cara que mora lá na Barra é o bem-sucedido? O cara que mora na Alemanha? Você entende como é que a nossa visão é sempre deturpada pelo materialismo? Parece que a gente enxerga o mundo com essas lentes, e é verdade. A gente enxerga o mundo com as lentes do materialismo. Eu não vou entrar nesse ponto, mas porque é um ponto mais distante, eu não vou falar sobre isso. Mas por conta da escola que eu estudo, de ser uma escola que se propõe a ser inovadora, uma série de coisas, tal, não sei o que. Outro dia a gente estava estudando sobre machismo com os professores, né? Todos os professores. E aí você percebe, né, conforme vai passando as dinâmicas, o quão machista é o seu olhar. Então, é muito difícil para a gente, porque quando você olha passando por aquele olhar. Porque você foi criado assim, porque a sociedade espelha assim, porque o que passa na televisão é assim. Basta dizer, por exemplo, eu estudei em pré-vestibulares, né? Antes de entrar na faculdade, eu fiz um ano de pré-vestibular. As brincadeiras que os meus professores faziam no pré-vestibular, hoje era cadeia. Eles seriam presos. Eles sairiam algemados do curso. Então a sociedade ela vai evoluindo, mas eu cresci, e aí eu tenho que ter consciência disso, eu cresci num mundo onde eu via essas brincadeiras e eu ria, por não entender a complexidade do que estava acontecendo. Mas é uma realidade. Então, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente tem que ter condições e ter uma visão clara que nossa visão é materialista. Ah, tudo bem, a gente vai para a casa do caminho, a gente se esforça, a gente faz o trabalho do bem, a gente faz leitura espírita, mas vai demorar ainda para a gente conseguir olhar um negócio e falar assim, não, eu ainda continuo, eu ainda vou continuar eu tenho, assim, não só a partir desse estudo, mas eu tenho uma clareza que eu ainda vou continuar algumas encarnações ainda para olhar para trás e falar assim, não, agora eu vejo sem uma ótica, eu vejo com uma ótica de um espírito imortal. A gente tem uma confusão em família, não precisa ir muito longe não. Você olha assim e fala assim, poxa, mas fulano é assim, ele é assim, ele nem mudou, ele só é o que ele é, ele só mostrou de novo. Ele é assim. Se fosse alguém espiritualizado, ele ainda é assim. Não seria uma afirmativa de um rótulo cravado nele. Porque seria um espírito imortal, se ele vai viver muitas vidas, ele vai evoluir. Então, ele ainda é assim. Pode ser que nessa vida mesmo ele deixe de ser assim. Sendo assim o que for, né? Mas alguma dificuldade daquele espírito. Então a gente tem essa, você está entendendo? Isso é uma ótica materialista. Ela está inserida dentro da gente. A gente olha para o outro como se o outro fosse uma construção do hoje. E não é. Ele teve múltiplas reencarnações antes de chegar aqui. Tem uma história lá do Leon Denis, que uma mãe muito preocupada, e eu considero que a forma que ela foi pedir ajuda para os espíritos é completamente correta. O filho dela tinha assaltado um carro, parece que não era o primeiro assalto que ele tinha feito,
e ele tinha sido, não sei se preso ou tinha ido para uma fundação casa, alguma coisa desse tipo. E os espíritos viraram para ela assim: fica tranquila, porque ele já melhorou muito, você fez muito por ele nessa vida já. Porque nessa mesma idade, na encarnação passada, ele matava. Tudo bem, ela não tem como ter, né, a partir da reencarnação, o esquecimento de encarnações passadas, ter essa clarividência, só se ela tivesse um feito mediúnico diferente, tal, etc. Normalmente não vai ter. Mas você nota, sim, ele ainda é assim, mas já está melhor. Tem uma parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: vocês são muito melhores do que há 100 anos e vão ser muito melhores do que são daqui a 100 anos futuros. Mas o que a gente tem que fazer, e por que a gente está numa casa espírita, é porque a gente sentou numa quinta-feira de calor, né, para ouvir sobre materialismo. A gente pode promover melhores caminhos para a gente. Então a gente tem que começar a pensar, né, quando tem situações na nossa vida, eu estou enxergando isso com uma ótica materialista, ou eu estou enxergando isso com uma ótica de um espírito imortal? Vou falar espiritualista ou espírita, né? Uma ótica espírita. Porque a gente chega no trabalho e fala assim: eu não mereço esse chefe. Fala assim: meu Deus, tantos anos de estudo para isso. Eu tenho clareza que o meu mentor, ele tem um trabalho árduo comigo, diariamente, né? Porque ele tem que me relembrar essas coisas, né? Por exemplo, eu estou reiniciando agora um trabalho na escola. E eu já tive algumas conquistas em anos atrás, pré-pandemia, né? Que eu vou tentar reimplementar agora. Que é sentar na minha sala de aula, ler um livro espírita, tem que ser de uma mensagem curta, e fazer uma prece antes de começar. Porque eu sei como é que é o resto do dia, né? É sempre uma batalha, mas pelo menos se eu estiver mais estruturado, vai adiantar para mim. Eu sei que isso é pouquinho, né? Mas é enxergar meu dia com uma ótica um pouquinho mais espírita. Porque eu mereço o chefe que eu tenho. Eu cheguei a essa conclusão depois de alguns anos com o mesmo chefe, né? Eu tenho o mesmo chefe há uns 12 anos. Então, engraçado que agora ele foi promovido, então ele é chefe de mais gente, né? E as pessoas vêm falar comigo: não, mas ele fez isso. Eu falei: calma, você tem que saber quando fala com ele. Tem dia que ele não está bem. Eu já tenho todo um mapa assim deles. Então, às vezes, eu chego para falar com ele assim, quietinho, né? Aí fala assim, não vou falar o nome dele não, mas eu vou falar. Você fala com ele e fala assim: fulano, como é que está o dia hoje? Dependendo da resposta, eu sei o que eu vou falar depois, entendeu? Às vezes aquela dúvida que eu tinha vai ficar, aquela não dá para ser esclarecida naquele momento. Eu tenho que botar outra na mesa. Aí eu normalmente venho com 3 perguntas, já esperando qual eu vou usar, né? Porque eu não sei qual que eu vou poder usar, nunca sei. Então você vai trabalhando, mas é um espírito de bom coração, ele é mesmo, sabe? Mas ele é meio ebulição, né? E às vezes fica nervoso, né? Muito controlador, ele quer saber tudo o que está acontecendo. Eu falei: é impossível você saber, nada vai dar tão certo assim. Ele: não, isso não pode dar errado. Eu falei: como é que eu posso... Sabe, antes eu me argumentava, hoje eu não argumento mais. Ele fala assim: isso não pode dar errado. Eu falei: mas como é que eu posso garantir? Eu posso morrer, pode acontecer qualquer coisa, né? Eu não posso garantir que isso vai dar 100% certo. Aí eu ainda argumentava com ele. Eu entendi que ele falava isso para as paredes, não era para mim. Sabe? Aí você vai melhorando, assim, né? A sua escuta, né? Então eu já escuto ele, é quase como se tivesse uma tecla de tradução, né? Um Google Tradutor na hora. Eu vou traduzindo o que ele vai falando. Assim. Ah, então ele está dizendo isso, mas ele quer falar isso. Eu vou construindo, né, isso na minha cabeça. E a gente se dá bem, eu me dou bem mesmo com ele. E você vai se reformulando. Mas isso é enxergar um pouco mais seu dia com essa ótica. Porque eu vi muito na Casa do Caminho. Você tem um chefe que você precisa. Você tem um chefe que você precisa. Você tem um plano encarnatório. Você não está em qualquer lugar. Você está no lugar que você precisa para evoluir. Eu falei: então, eu tenho que evoluir com esse negócio, né? Eu tenho que evoluir, né? E é engraçado, eu estou há 15 anos na mesma instituição. E aí você começa a ver as coisas, né? Aquilo que você achava que era horrível atrás, hoje não é mais nada. Tipo, sumiu assim, parece que virou pó.
E aquilo que você não via como problema, hoje pode ser. Então, assim, a gente tem que se prender mais nesse nosso presente. O presente que eu digo, viver o momento, né? Também o budismo traz muito isso. Mas da gente viver esse momento como espíritos imortais. E aí se desafiem, né? Eu acho que isso é muito importante. Chega um dia, né? Que você eleger qualquer, né? E você fala assim, hoje, não dá para ser todo dia, você não consegue. Eu, pelo menos, não consigo, eu estou falando por mim. Hoje eu vou enxergar o mundo com uma ótica espírita, o dia todo. Você vai ver como é que as coisas mudam. Porque você não revida, você fala, eu vou revidar para quê? Para dar mais fomento a essa briga? Você não revida. Então você já se cautela, você já controla a sua fala, você já faz. Poxa, mas ele... E sem aquela ótica, não, ele é um sofredor, eu sou bom. Não, eu estou tão ruim quanto. Estamos encarnados no mundo de provas e expiações, somos espíritos rebeldes à lei de Deus, né? Eu gosto muito de uma fala dos espíritos, porque Emmanuel fala isso, mas outros espíritos também falam, né? Que a gente tem que, nessas encarnações, né? A gente vai ser que nem um seixo no rio, né? Rolado, que se batendo, né? Ele vai se lapidando para ficar redondinho, né? Aí você pega aquelas pedras no rio, está tudo redondinho, né? Mas por quê? Ela se bateu lá de cima até onde você está, para ela ficar redondinha. Então a gente vai ter esses choques, é normal. Então a gente tem que viver isso de uma maneira bem plena. Engraçado, né? Eu estava até conversando com a Fá hoje, eu passei lá na casa da Fátima, né? Aí quando eu posso eu converso com ela. A gente conversou um pouco hoje. E aí eu estava vendo essas óticas diferentes de visão. Eu vi, às vezes quando eu vou fazer uma palestra aqui, eu escuto outras palestras de outros lugares falando desse conhecimento. Às vezes você pega uma dica até de um escrito, não, eu acho que não tem problema nenhum, né? E aí você estuda por você mesmo, pega suas coisas, vai olhando, vai pensando durante a semana e vai tentando trazer o estudo que você acha seja o melhor possível. E aí, eu estava pensando nesse estudo ontem, e aí eu recebi uma intuição clara, assim, pega esse livro que está na tua cabeceira, e o livro que está na minha cabeceira, que eu não li todo, tá? É Premissas do Reino, é um livro de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Amélia Rodrigues tem vários livros que falam sobre Jesus, mas esse livro em particular, ele é muito bom, né? Mas ela tem outros também, eu tenho os outros também. E aí eu estava folheando, fiquei olhando para o índice, né? E no índice tem um capítulo que chama Mancebo Rico. E aí ela conta a história daquele jovem que foi até Jesus. Pedir para Jesus o que ele podia fazer para seguir ele. Só que aí, numa ótica, aqui, se você pegar a passagem no Evangelho, são umas, sei lá, 10, 12 linhas, né? Mas aqui ela estende essa história de começo, meio e fim, sabe? Então você percebe, né, melhor aquela ótica de Jesus. E eu acho muito legal esse livro de Amélia Rodrigues, porque ela traz muitas dessas histórias de Jesus, né? E aí, né, como fala, né, esse jovem rico, né, ele começa a ouvir Jesus e ele pergunta-se, e ele começa a ficar aflito, porque ele tem um vazio interno, e ele percebe que Jesus traz para ele essa posição, né, de preencher isso que ele trazia. Ele não se sentia pleno no mundo, ele era jovem, era rico, ele tinha uma alta posição na sociedade israelita, né? Então ele tinha tudo que poderia se desejar naquela época em termos materiais. E ele sentia que não tinha o que ele precisava, apesar de ter muitas coisas materiais. E aí Jesus fala para ele, Jesus, eu quero te seguir. Jesus fala a ele, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás o tesouro no céu. Vem e segue-me. Então, a gente não está falando, né? A gente está falando quase assim, vou tentar explicar assim com a nossa fala atual. Você foi um dos ganhadores da Mega Sena da virada. Eu acho que repartindo pelos ganhadores, cada ganhador teve quase 100 milhões. Então, imagina que você tem 100 milhões.
E aí você conhece Jesus. E você fala que quer seguir Jesus. Ele fala, tudo bem. Então você vende tudo que você tem, reparte entre os pobres e segue-me. É óbvio que essa foi a grande prova dele. Você nota, ele reencarnou para ser rico e para passar por uma prova na frente de Jesus. Então esse era o ponto que ele ia passar de espírito imperfeito para uma caminhada para espírito bom. Claramente esse é o ponto de virada daquele espírito. Então, obviamente, não era uma prova simples. É óbvio que Jesus já conhecia aquele espírito. E ele sabia que o ponto de toque dele era a questão da posse da riqueza. Né? Então, Jesus não está falando para um desconhecido. Conhece plenamente, ele conhece as reencarnações daquele espírito anteriores. E provavelmente conhece o futuro dele. Então, assim, essa condição, ele está falando isso, que é, deixa tudo e me segue. Tudo. E aí ele começa a pensar sobre aquilo, isso Jesus na frente dele. E ele vai pensando, mas eu vou ter que dar tudo? Tudo? E ele fica pensando, mas eu quero seguir ele. E ele fica nesse diálogo mental. De onde eu conheço ele? Eu não sei, mas eu sei que eu conheço. Né? Aí ele faz uma elucidação para Jesus. Olha só como é assim, ele é muito o que a gente é. Permite-me primeiro competir na Cesareia, logo mais disputando para Israel um triunfo dos jogos. Ele tinha comprado cavalos, ele tinha treinado aquela corrida de biga para competir na Cesareia com uma bandeira israelita para ganhar dos romanos. Ele tinha feito isso. Jesus vira para ele e fala assim, eu não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e é agora para o teu espírito. Quer dizer, o reino dos céus começa para o teu espírito hoje. Não é amanhã. Olha a prova que ele estava vivendo. E quem está falando para ele é o governador da terra. É o espírito encarregado por governar a terra. Então, ele está falando. Aí ele fala, aguardei. Aí ele fala que ele aguardei muito por essa ocasião que se avizinhava, comprei cavalos, me exercitei. Jesus fala para ele, renuncia e segue-me. Afirmativo, né? E aí ele vai falando e tal, e ele fala assim, não creio dar o que eu possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, mas sei que esse se gasta com muita facilidade. Dá-me de ti próprio, e eu te oferecerei aventuras sem limites. E aí ele começa a pensar em várias coisas, Jesus vai conversando com ele e tal, não sei o quê. E ele termina a interpelação com Jesus falando assim, não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. Então ele sentia o amor de Jesus em cima dele. E é falado aqui, sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelos búblicos das estrelas baluçantes, a terra estuava sob as gramíneas orvalhadas, e o mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Então, falando que Jesus sofreu pela má escolha dele. E é dito aqui no livro que, né, era assim, sempre assim, que ele ficava após a deserção de convidados do banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava os olhos mergulhava em lágrimas
agasalhadas em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Então os discípulos encontraram ele chorando. Isso não está no Evangelho. E aí fala: quão dificilmente entrarão no reino do céu os que têm riqueza. Então a gente... Posso contar um pouco de mim, assim, um pouquinho, antes de terminar a palestra? Eu, né, como espírito imperfeito que sou, eu apostei na Mega Sena da virada. Ficou marcado na minha cabeça. E depois que eu apostei, eu falei assim: cara, eu não quero ganhar, pelo amor de Deus. Tira, dá para outro, por favor. Eu fiz até uma prece, tira de mim. Você imagina ganhar 500 milhões? É o problema que eu vou arrumar na minha vida. Eu falei: não quero, tá bom como tá ótimo. E aí fiquei pensando assim e tal. Aí não ganhei, eu fiquei até aliviado. Eu falei: ainda bem. Conferi os números, acabou. Então, porque você começa a pensar, fala, como é que vai ficar a tua encarnação, né? E aí teve outro aqui que... Óbvio que o mundo é difícil, né? Mas outro cara que ganhou na Mega Sena, não na Mega Sena virada, mas ganhou na Mega Sena, mataram ele. Você imagina, uma encarnação inteira pela frente, quanta coisa eu ainda tenho que fazer, vão me matar pelo dinheiro que eu tenho, vou ter que andar em carro blindado. Tá maluco? Fiquei pensando nas coisas, falei: não vale a pena. Eu vou perder a minha vida. Eu não vou ganhar dinheiro, eu vou perder a vida. Eu fiquei pensando nisso, né? Mas ele fala sobre isso. E aí, quão dificilmente entrarão no reino dos céus. No Evangelho, e ele pode ter dito, Jesus pode ter dito em outras horas, é porque quando os evangelistas escreviam, eles escreviam a demonstração de vários eventos, assim. Eles tentavam compilar uma ideia. E aí eles falam que é muito mais difícil, muito mais fácil você passar um camelo por um buraco de agulha, e não era um camelo, tá? É porque as cordas eram feitas de pelo de camelo. Então as cordas eram feitas. Você imagina um buraquinho de uma agulha e você tentar passar uma corda por dentro do buraco, é difícil. Então Jesus fala, é mais fácil você passar uma corda por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso que está dito lá no Evangelho sobre esse jovem rico. E o que acontece? Ele vai, aí a Amélia Domingues continua narrando a história do jovem. Continua narrando a história do jovem. Fala que ele vai na Cesareia, fala que tinha uma multidão lá, que ele foi e pegou a biga dele e tal, etc., né? Que a corrida se iniciou, que ele estava super feliz e tal. E um pouco depois da corrida começar, uma das bigas se virou e capotou e um cavalo passou por cima de quem estava dirigindo. Era o jovem rico. Ele tinha sido atropelado por um cavalo. Não sei se vocês já viram o peso de um cavalo, né? Mas assim, algo... Uma vez o cavalo pisou no meu pé, já doeu assim horrores, ele pisou devagar. Então você imagina, ele foi atropelado por um cavalo pela biga e tal, e estava ensanguentado. E os escravos foram tirar, porque as bigas faziam aquelas voltas, né? Então você tinha que tirar as coisas, não era uma corrida única, assim, né? Era uma volta, assim, um círculo, longo mesmo. A maior estrutura, né, antiga de esporte era essa corrida de bigas. Tem uma em Roma gigantesca, né? E aí ele morreu. Só que quando ele está morrendo, numa manobra menos feliz, um carro vira e o corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as estranhas abertas, o suor, o sangue, em pastas de lama e a respiração estertorada. Então ele vai morrer, né? Na época impossível a sobrevivência a partir disso. Enquanto os escravos precípites arrastam na pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Ele parece ver Jesus nesse momento. Silenciosos gritos de conchas acústicas, sem impressão de escutá-lo. Renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me. Ele escuta isso. E aí ele pronuncia, amigo. 2 braços o envolvem, volumosos e transparentes. Jesus pega ele nos braços. Apesar da face, né, toda deformada e lavada em lágrimas, pelo suor e pelo sangue, ele dá a impressão de sorrir antes de morrer. Então ele morre e Jesus ainda vai recebê-lo.
Quem era esse espírito? Não era qualquer espírito. O quê? É Miramês, né? Eu tinha ideia que era. Depois ele vai ser o espírito de Miramês, que escreve Francisco de Assis e outros vários livros, né? Mas você imagina, assim, a condição dele. E quando Jesus chama a gente para sair do materialismo, para aumentar uma ótica espírita, né, nas nossas vidas, porque a gente sabe que o espiritismo é o cristianismo redivivo, é a ideia de Jesus retornando à Terra, ele chama a gente para que a gente não tenha, não é necessariamente essa fatalidade, para que a gente não se desvie do caminho. É óbvio que se a gente desviar do caminho, a gente faz de novo, volta atrás, se arrepende, é um fato. Mas ele quer que a gente enxergue essa ótica e essa vida de uma forma, com uma ótica muito mais espírita. Muito mais. E se a gente olha para nós mesmos, a gente vê que falta. É um fato, sim. Não sei que tem um espírito de luz aqui encarnado entre nós, que às vezes acontece, mas falta para a gente, para mim falta, né? Você acorda, quer ver uma coisa que eu faço contra mim, assim, eu vejo assim, eu vou ver uma série de noite, já são 11 horas da noite, eu vou ver uma série, aí eu durmo tarde, aí acordo cedo cansado, aí o dia já começa embolado, porque eu já não levanto na hora, aí não sei o que, eu falo, cara, por que eu faço isso comigo? Não é com o outro. Porque o materialismo, ele faz mal ao planeta? Faz mal ao planeta, mas ele faz mal principalmente ao materialista. Às vezes, né, eu gosto muito de trabalhar assim, eu acho que o ambiente de trabalho te vê ver outras pessoas que você não teria contato, né? É quase uma família, mas no trabalho, né? Você passa muitas horas, eu passo muitas horas no meu trabalho. E você olha as pessoas e você vai entendendo. Então, a pessoa acha isso tudo porque ela enxerga o mundo dessa forma. E às vezes, né, meus companheiros de trabalho falam assim, mas também, né, não sei o quê. Eu falei, vocês não entendem. Quem mais sofre vivendo como é ela mesma. É essa própria pessoa. Porque diferente da gente, que está com uma pessoa trabalhando agora, às vezes nem tem muito contato no trabalho, é um contato ou outro, a gente vai embora para casa depois. E ela, do jeito que está vivendo a própria vida, não consegue se distanciar de si mesma. Ela tem que viver 24 horas com ela. Uma pessoa agressiva tem que viver com a agressão 24 horas. Então isso é muito ruim para os outros que sofrem as agressões dela, fato, mas para ela primeiro. Isso é enxergar o mundo com uma ótica espírita. Quando você olha assim, uma pessoa que assassinou e tal, não sei o que aconteceu, fez uma coisa, assim, às vezes acontecem as notícias, né? Eu olho todas as notícias, mais para me inteirar, não com uma curiosidade assim. Mas assim, a pessoa subiu num prédio, atirou em não sei quantos. As pessoas que infelizmente morreram naquele momento, né, super tortuoso para aquela comunidade e tudo mais, eles tinham os planejamentos encarnatórios dele, eles tinham aquelas coisas, mas aquele que atirou, olha só o quanto ele está carregando. Outro dia a gente estava discutindo um caso de uma aluna, um caso muito complexo, né? E aí tinha um professor que estava falando assim, a gente estava na dúvida se ela tinha uma questão psicológica, né, real, tipo um quadro clássico, e aí ela estava sendo analisada lá pelos especialistas, ou se ela fingia ter. Eu falei, eu não sei o que é pior, porque se eu tenho, não é bom, mas pelo menos a minha mente está naquele momento. Agora, se eu finjo ter, olha a necessidade que eu tenho de atenção. Qual o vazio que essa pessoa está carregando? Então a gente vai mudando o nosso olhar. Vai mudando o nosso olhar. Né? E a gente começa a fazer as coisas melhores. Vai trabalhar, fala assim, poxa, eu trabalho para quem? Para quem me paga ou para Jesus?
Porque você imagina, se todas as equipes, eu vou para a área da saúde, que está sendo muito em voga por causa da epidemia da dengue, mas se todos os professores, todas as equipes de saúde, todos os bombeiros, todos esses servidores públicos enxergassem que, no final das contas, eles trabalham para Jesus, não é para quem os paga. A cidade mudava rapidamente. Porque, no final das contas, é isso. Você está trabalhando ali, se você está trabalhando pelo bem do outro, você está trabalhando para quem? É para quem te paga? Não é, ele nem te pede isso. Não existe uma orientação, pelo menos em várias escolas que eu trabalhei, seja acolhedor, escute seu aluno, veja o que você pode fazer por ele, encaminhe a orientação quando for necessário, observa se ele está triste, acanhado, num canto, se ele mudou o comportamento. Eu já tive escolas que orientavam isso, tive escolas que não orientavam isso, não. Você é pago para dar a sua aula. Não interessa, eu sei porque eu estou ali, não é por causa que está me pagando, é porque eu quero dar aula, começa daí, né? Ganho por isso, mas... Então, assim, você vai mudando a sua ótica, você vai se transformando. E, assim, eu devo a Casa do Caminho, né? Principalmente a Alba, a Dirce, a Marilena, por permanecer na Casa do Caminho e por estar aqui estudando e modificando a minha ótica. E, assim, quando eu olho para mim, desde que eu entrei na Casa do Caminho até hoje, né, eu já observo mudanças. Eu não sou quem entrou. Ainda bem, eu tinha mais dificuldade. Agora eu tenho muitas, mas um pouco menos. Então, você vai se transformando, porque a ótica vai mudando. E muitas vezes, tem no Evangelho falando, o Espírito de Verdade fala assim: nós somos como jardineiros e trabalhamos as vossas almas em silêncio. Então, o que a gente tem que fazer? É se manter na prece, manter nos trabalhos que a gente pode fazer de caridade, manter no estudo espírita, e a coisa vai acontecendo. Aumentar nossa ótica no dia a dia, e a gente vai melhorando. É óbvio que essa questão do jovem rico era uma diferencial na espiritualidade dele, né? Jesus não ia propor uma coisa que ele não ia conseguir. Ele podia fazer. Ele não fez. Era difícil. Mas ele podia. Então, que nós olhemos para nós mesmos e pensar no que nós já podemos fazer para estar mais próximos a Jesus. E nos distanciar desse materialismo que fere tanto a gente. Tá bom? Muito obrigado. Agora, vamos manter a nossa vibração elevada e vamos ouvir o Evangelho. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vão dos itens 11 ao 13 e eu vou fazer algumas pinceladas devido ao tamanho, tá bom? O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensível as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos vós, encarnados, que estáis em prova e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos que a humanidade tem recebido. Sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes como se colocasseis... Sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes como se colocasseis uma roupa para esconder deformidades do vosso corpo. Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos?
O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros orgulhosos. Quem pode afirmar que tu também já não foste um miserável, um infeliz como ele? E todos vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de erros. Isto é caridade, mas também é humildade. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram? Acordai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos comova os vossos corações. Praticai a generosidade e a caridade, sem ostentação. O mal-estar se generaliza. A quem isto deve, senão a vós mesmos que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus nos seus desígnios, vos fez nascer em meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, é porque quis assim. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Graças a Deus. Que possamos manter agora a nossa vibração para o momento do passe. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe dessa noite. Graças a Deus. Queridos amigos, que possamos refletir na noite de hoje sobre todo esse ensinamento que recebemos e que possamos nos voltar aos ensinamentos que Jesus nos deixou, que possamos deixar de lado a nossa arrogância, que possamos deixar de lado os nossos títulos, as nossas posições, a nossa aparência, que nós possamos nos colocar na posição do Espírito imortal que somos e que dessa maneira, Senhor, possamos destinar os nossos tão bem dados talentos ao nosso progresso e ao progresso da humanidade. Que possamos retribuir o dom da nossa vida, as bênçãos que recebemos todos os dias ao acordar, ao termos essa oportunidade diária da experiência na carne, ao teu bem, ao bem que nos foi ensinado, que está plantado em nossa consciência. Que possamos destinar, se formos portadores de bens materiais, esses bens com sabedoria, e que possamos, Senhor, não tomar para nós como um pertence que poderemos levar conosco quando daqui partirmos. Daqui apenas levaremos quem verdadeiramente somos, nossas verdadeiras conquistas, a paz que nós pudermos proporcionar, o bem que nós levarmos ao nosso irmão. E assim, Senhor, que possamos, agradecidos por essa noite de estudos, sairmos melhores, deixarmos um pouquinho do homem antigo aqui e sairmos mais resilientes, sairmos daqui com o nosso coração renovado, nosso ser renovado,
que possamos refletir nas palavras, nos ensinamentos e nas lições que foram destinadas a cada um de nós em particular, e sendo sempre agradecidos por toda essa vibração, por toda essa cura, por todo esse acompanhamento, que possamos agora ouvir a mensagem do plano espiritual. E diante de tudo aquilo que Jesus nos oferece incessantemente, sejamos gratos pela vida, pelas dores, pelas lições que nos chegam, para despertar o nosso espírito da responsabilidade que temos em praticar o bem, em desejar o bem, porque esse é o objetivo, a caridade. A caridade em ação, de olharmos os nossos irmãos e perceber o que ele traz de melhor em si. Porque muitas vezes eles têm rompantes, são agressivos, mas eles não são assim. Eles estão assim por algum motivo, por uma insatisfação, porque todos nós, mergulhados na carne, com a bênção do esquecimento, muitas vezes nos esquecemos de todas as promessas que fizemos àqueles que nos avaliaram e confiaram que nós aqui estivéssemos para fazer as nossas provas, para passar pelas expiações que nos são necessárias. Diante das nossas escolhas equivocadas, hoje nós estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente, de olhar o mundo de uma forma mais clara, onde estão internados espíritos que precisam de auxílio, assim como nós. Porque todos nós necessitamos de um incentivo, de um acalento, de um abraço, de uma palavra amiga, às vezes até de um olhar e um sorriso, de mostrarmos àquele nosso irmão o quanto que ele é importante, que ele não está sozinho, que Deus vela por ele e que Deus o conhece pelo nome, para que ele tenha certeza, sim, que todas as modificações que ele fizer em seu espírito imortal serão para a sua felicidade. Que esses espíritos consigam vencer as suas limitações, consigam acreditar-se como espíritos imortais, porque esse é o intuito da doutrina, nos lembrar que somos espíritos, que estamos aqui, mas que não somos daqui. Que a nossa verdadeira casa é a espiritual. Então que nós possamos fazer a melhor parte, sim, daquilo que nós já conseguimos aprender e embasar em nós. E espalhar esse amor. Esse amor que emana do coração de nosso Pai, do coração de nosso Mestre de Jesus, do coração de nossa Mãe Santíssima e de todos esses bondosos espíritos que sempre estão conosco, nos auxiliando na nossa caminhada. E que a felicidade seja assim, em desejar o bem ao próximo,
em desejar sim tudo aquilo que ele tem necessidade para caminhar, para o alto, para a frente e para Deus sempre. E que a paz do nosso Pai possa estar com cada coração aqui presente, hoje, agora e sempre. Da vossa irmã do começo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, agradecidos estamos por mais uma noite de estudo, agradecidos estamos por ter conseguido chegar até aqui, por todas as bênçãos, por todas as vibrações maravilhosas que nos chegaram. Muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui na noite de hoje, por cada trabalho executado nessa casa na noite de hoje. Seja com todos nós que estamos aqui, com aqueles que não puderam vir. Proteja, ampare, ilumine cada um durante essa semana. Guie, livre de todo mal, provindo do interior e do exterior. Guarde, proteja nessa semana do Carnaval todos nós, todos os nossos jovens, as nossas crianças, a todos, Senhor, nesse momento que não é um momento simples. Seja com cada um, esteja onde os olhos protetores não podem estar. Que estejamos sempre vigilantes e contando com a proteção dos nossos amigos tão amados, nossos anjos da guarda, que sempre nos protegem, nossos mentores que nos incluem, nossos amigos espirituais do bem. Então, que seja sempre em nome deles, nossos amigos espirituais do bem, em nome de todos os mentores da nossa casa, nossos amigos tão queridos e diretores dos nossos trabalhos, que seja em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, de Jesus, nosso guia, modelo e irmão, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que terminamos de nossa parte a reunião doutrinária da quinta-feira de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.